Pegar com os irmãos e de hoje poder trazer essa palavra. Tem que contextualizar, né, bispo? Eu estava orando ontem no relógio de oração. A gente precisa estar conectado, né, orando. E aí o bispo mandou uma mensagem e eu falei, será que eu respondo? E glória a Deus. E aí o bispo me chamou para trazer uma palavra hoje. E glória a Deus, porque Deus já tinha colocado ela no meu coração. E aí, confirmação dos céus, né? Eu creio que Deus não faz nada por acaso. Eu creio que essa palavra ela vem para a gente hoje, porque é nesse último domingo que a gente precisa refletir algumas coisas. E se eu pudesse dar um tema para essa palavra, seria uma grande obra. Amém? Uma grande obra. Então eu queria que os irmãos abrissem o livro de Neemias, no capítulo 4. Vamos ler alguns versículos. Capítulo 4 de Neemias, a partir do versículo 15. Amém? Neemias 4, 15. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. O texto diz assim, a partir do versículo 15 do capítulo 4: Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Até aqui, glória a Deus. Amados, eu acho que esse livro é um livro muito espetacular, eu gosto muito, né? Trata da reconstrução da obra de Neemias, que ele foi chamado para fazer, para reconstruir os muros de Jerusalém. Contextualizando historicamente, assim que o povo, o livro de Daniel conta a história quando o povo vai para a Babilônia cativo, e acaba ali por volta de Ciro, quando Ciro dá o decreto para o povo começar a retornar, para eles terem a autorização para retornar. E depois de Ciro vem Dário e Assuero, que tem aquele famoso filme dos 300, né, que tem Xerxes, é o rei Assuero, né, que casou com Esther. E depois vem Artaxerxes, que é exatamente o rei que está sendo narrado aqui no livro de Neemias. E Neemias, o livro começa de Neemias com ele recebendo uma notícia de que, após o livro de Esdras, quando o povo começa a reconstruir o templo, ele recebe a notícia de que a cidade estava desolada. Então eles estavam trabalhando o templo, mas a cidade permanecia desolada, os muros caídos, e ele se entristece muito. Ele fica muito triste naquela situação, e ele ora a Deus. A primeira situação que a palavra nos ensina é que na nossa tristeza, na nossa angústia, a gente não tem que fazer nada, falar nada, a gente tem que buscar o Senhor, amém? Busca o Senhor quando a aflição vier, busca o Senhor quando você estiver numa situação difícil, busca o Senhor em todo o tempo. Mas o que eu acho interessante na oração de Neemias, é porque ao orar, Deus não mandou
um grande trovão, ou os anjos lá para reconstruir os muros. O que aconteceu quando ele orou? Ele sentiu no seu coração, isso confirma o texto de Paulo aos Filipenses, quando ele fala: de Deus vem o querer e o realizar. Deus moveu o coração de Neemias nesse propósito. E ao orar, ele entendeu que ele precisava se mover. Então muitas vezes quando a gente ora, irmãos, no ato de orar a gente se conecta com Deus e entende o propósito de Deus. Ao orar, ao nos relacionarmos com Deus, ao buscar a palavra, a gente entende o propósito de Deus, e é aonde a gente entra, aonde é a nossa parte, aonde a gente tem que agir. Então às vezes a gente, não, eu vou orar, vamos orar, mas orar, tem muita gente que brinca, né? Oração é ação também. Então às vezes Deus nos chama, e eu acho isso muito interessante, porque quando a gente ora, a gente entende qual é a ação que a gente tem que fazer, muitas vezes, né? Então Neemias entendeu qual era a ação que ele tinha que fazer, e naquele processo de angústia, os irmãos conhecem a palavra, ele buscou o rei, e o rei dedicou essa tristeza, e perguntou o que estava acontecendo, e ele falou o que estava no coração dele, a despeito do medo, né? Porque chegar triste na presença do rei naquela época podia significar a morte, mas ele enfrentou aquela situação. Ele tinha acesso ao rei, porque ele era copeiro do rei, e como copeiro do rei, ele servia ao rei, ele estava na presença do rei. E aí interessante, porque ele tinha uma posição social boa, ele tinha acesso a uma boa comida, uma boa vida, ele tinha o que ele precisava ali. Ou seja, muitas vezes a gente está numa zona de conforto, está numa situação tranquila, vida resolvida, mas algo no nosso coração, Deus nos incomoda para que a gente faça alguma coisa. Essa grande obra. Amados, muitas vezes, muitos de nós, quando a gente busca o Evangelho, se converte, a gente está numa situação difícil de vida, é verdade. Mas muitas vezes, durante a caminhada, a gente estabiliza, está bem, confortável. Neemias estava confortável, não tem nada no texto que diz que ele não estava bem, né? Assim, estava com grande dificuldade. A única coisa que aconteceu foi que ele foi incomodado para fazer a grande obra. Ele foi incomodado, ele viu a situação e ele sabia que ele precisava agir, e Deus colocou esse propósito no coração dele. Então, meu irmão, quando Deus colocar um propósito no seu coração, não relute, não ponha dificuldade, fala: Deus, eu estou bem aqui, né? Muitas vezes é Deus querendo usar a sua vida como resposta, como a pastora bem colocou aqui. Se a gente está bem, muitas vezes a gente precisa ser a resposta. Deus nos colocou numa situação de bênção para que a gente seja usado por Deus na vida dos outros. Isso está narrado em toda a Bíblia. José não foi levantado para ser governador, para ficar lá de boa, vamos dizer assim. Ele foi para salvar um povo. Moisés não foi colocado, foi salvo, né, da morte, e colocado dentro do palácio para ele simplesmente viver uma vida sossegada. Não, ele foi treinado na sua mente para ele libertar um povo. Mas se você de alguma forma aprendeu, viveu e desfruta de alguma bênção dentro da palavra do Senhor, você tem um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida, e a grande obra está acontecendo. Essa é a notícia. Ela já começou. Quando Jesus nos libertou, aquela obra começou. A obra está em curso. A obra está em curso. E a gente precisa entender isso. Entender que parte do muro a gente está trabalhando, em que parte a gente está atuando, qual é o nosso chamado, qual é aquilo que Deus colocou como habilidade nas nossas mãos. Mas alguma coisa importante que a gente precisa saber também dentro desse chamado da grande obra são as batalhas. Amados, é importante a gente pedir discernimento a Deus para saber quais são as batalhas que a gente tem que atuar. Tem irmãos que falam: não, eu estou na grande obra, eu estou na guerra, então vamos para cima. E aí entra cada confusão e não sabe discernir aquilo que está acontecendo à sua volta, e entra em umas situações e você fala: meu Deus, quem que te chamou para fazer isso? Mas cuidado, ore a Deus, busque, assim como Neemias, direção de Deus. Qual é o seu papel, o que você tem que fazer? Tem irmãos que principalmente no contexto que a gente vive agora, político e tudo mais, e o irmão entra numa batalha, numa briga, numa confusão.
é um mau testemunho muitas vezes, né? Entra em brigas, né? Às vezes perde a postura, né, de cristão. Então, amados, a gente precisa saber qual é a batalha que a gente entra. A gente tem uma direção, a gente tem um líder que deu uma direção para a gente está debaixo de uma direção. A gente precisa ter cuidado com o posicionamento que a gente faz e entrar nas batalhas que Deus não te chamou para entrar. E isso é muito, muito, muito importante, pelo seguinte: quando a gente entra numa batalha onde Deus não chamou a gente para entrar, a chance da gente perder pode ser grande. Pode ser grande. Me lembro do texto em Josué, livro de Josué, quando eles vão conquistar a primeira cidade. Esse texto para mim é muito forte. Eles vão para entrar em Jericó, primeira cidade a ser conquistada. Josué tem uma direção de Deus para ir lá e conquistar a cidade e tal. E antes de dar aquelas voltas no muro lá, Josué chega na cidade ali e tal, e ele vê um anjo. Ele não sabia que era um anjo, né? Ele vê com uma espada, e quando ele olha para aquele anjo com a espada, ele fala assim: e você, é dos deles ou é dos nossos? E aí o anjo responde: nem dos deles, nem dos seus. Eu sou do exército do Senhor. Deus não tem lados, é a gente que se coloca do lado de Deus. Então, se você entrar numa batalha que não foi Deus que te direcionou, você tem chance de perder. Amém? A gente precisa ter cuidado aonde a gente entra. E a obra, uma boa parte dessa obra, né? É claro que Deus nos chama para atuar na sociedade, aonde você está posicionado, mas grande parte da obra começa dentro do chamado, dentro da visão de onde você está inserido. Existe uma visão desse ministério, existe uma visão que está sendo conduzida por Deus, através do nosso líder, através das pessoas que estão trabalhando. E a gente às vezes esquece, fala: não, mas eu já vi isso aqui, né? O irmão chegar e falar assim: não, Deus tem um chamado para mim, para eu evangelizar. E aí saiu da igreja e começou a evangelizar. Nem sei como é que a pessoa está hoje. Às vezes a gente confunde uma coisa que aparentemente pode ser boa com aquilo que é o seu chamado, aquilo que Deus está te chamando para fazer. Cuidado, irmãos, a gente precisa entender aonde a gente está inserido nessa grande obra, aonde a gente está. Mas é importante a gente entender também, assim como Neemias, que a gente às vezes precisa deixar o conforto para viver o extraordinário. Talvez se Neemias estivesse apenas como copeiro do rei, embora o rei fosse narrado como, né, historicamente, como uma pessoa grande, muito importante e tal, Neemias nem seria lembrado. E muito menos ia fazer aquilo que era obra de Deus, ia ficar no conforto. Então, eu já falei isso antes, acho que tem sido ministrado também aqui. Deus não nos chama para a zona de conforto, não é para isso que Ele nos chama. Ele nos chama para viver o extraordinário, bênçãos, grande provisão, mas isso não é zona de conforto. Em nenhum momento Deus nos chama para sentar ali e ficar só na zona de conforto. Não é isso, esse não é o chamado. O chamado é trabalhar, é uma grande obra. A grande obra precisa ser feita, e ela vai ser feita por nós. Nós recebemos historicamente o bastão da geração anterior para trabalhar nessa geração e para continuar construindo os muros. E sobre os muros, queria entrar na questão dos muros. Os muros, ele tem duas conotações. E o texto, o livro de Neemias fala isso. Existe uma questão material, física, que precisa ser reconstruída. Deus nos chama para fazer uma questão natural também. A gente tem uma obra para fazer de forma natural. Não se engane: não, então eu só vou orar e ficar lendo a Bíblia, vou me fechar num quarto aqui, pronto, é só isso que eu tenho que fazer. Essa é a grande obra. Não é, meus irmãos, não é. O texto de Neemias fala sobre isso. Ele fala sobre duas coisas, porque quando ele reconstrói o muro, ele chama o povo e vamos alinhar, vamos nos colocar na posição certa com Deus. Ele chama para um alinhamento espiritual, de posicionamento, de fé, mas ele também chama para fazer a obra do muro, porque sem o muro estar reconstruído, eles não iam ter proteção, eles não iam ter uma estrutura para viver aquilo que Deus tinha para a vida deles. Uma outra coisa que eu acho interessante demais também, é porque nessa época de Artaxerxes, né, que foi o rei desse momento, e depois passaram algumas gerações, o povo de Judá continuou na mesma situação, meio que
dominado. Ele não foi estabelecido e simplesmente, agora vamos dominar e tal. Não foi isso que aconteceu. Não viveu aquela glória que tinha na época de Davi, nada disso. Eles continuaram sob domínios de pessoas, né, ruins, más, né? Então a gente sabe que historicamente, depois que eles foram levados por Nabucodonosor, que foi da Babilônia, eles viveram depois a transição do Império Medo-Persa, e depois os persas foram dominados pelos gregos, com Alexandre o Grande, e depois os romanos. Ou seja, em nenhum desse momento eles viveram grande glória e tal. Eles viveram aquilo que eles precisavam viver. Então às vezes a gente fica com a mente de que, não, a gente só vai viver uma glória de Deus, só vai viver aquilo que Deus tem para a gente, se quem estiver lá no topo, for um homem de Deus. Irmãos, não é isso que a palavra fala. Glória a Deus se a gente puder ter uma pessoa de Deus na posição de comando, mas não é sobre isso, é sobre o nosso posicionamento, é sobre a gente reconstruir o muro, é sobre a gente reconstruir o muro natural. Tem uma obra para ser feita aqui, pessoas que precisam comer, pessoas que precisam receber orientação. A gente tem uma obra para fazer natural, independente de quem esteja governando, isso não impede Deus, nunca impediu e não vai impedir, amém? A gente precisa estar consciente disso. Eles construíram esse muro em 52 dias, ou reconstruíram, né, o muro. Foi uma obra rápida, eles precisavam ser rápidos. Por quê? Porque tinha uma ação inimiga contra a vida deles. Às vezes a gente ignora esse fato de que, quando a gente se posiciona, o inimigo age contra nós, né? E a gente precisa ser rápido nisso, a gente precisa se posicionar rápido. Tem gente que fala assim, não, amanhã eu penso nisso, para resolver meu posicionamento com Deus, vou continuar aqui do jeito que eu estou mesmo, tá? Vou aos poucos, não estou com pressa disso. E a gente demora, vai deixando brecha para o inimigo vir atacando. Então a gente precisa identificar rapidamente aonde estão as falhas no muro, aonde o muro caiu, para reconstruir na nossa vida. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Diz amém. Amém? Aonde a nossa vida está com brecha, aonde eu preciso reconstruir. A gente precisa ficar atento aonde tem as falhas. No texto, no capítulo 4, Neemias vai dando a orientação, tem que construir ali, chama o pessoal daqui para lá, vai dando orientação, porque ele viu aonde tinha fragilidade. A gente precisa identificar as fragilidades dos nossos muros, não só na obra que a gente está fazendo. Está faltando o quê? Está faltando tia para dar aula nas crianças? Está faltando gente para servir no Ministério Dorcas? Está faltando o quê? Aonde estão as nossas falhas? Aonde está falhando? A gente não está recepcionando tão bem quanto poderia ou deveria? Aonde estão as nossas falhas? Porque muitas vezes a gente só fica falando, o muro está fraco. Aí a gente se torna os inimigos. A palavra diz que os inimigos, né, aqueles que estavam se levantando, Sambalate, Tobias, eles estavam se levantando para falar, o muro está fraco, não vai sustentar e tal. A gente quer ser aqueles que estão reconstruindo com Neemias, ou aqueles que estão apontando onde está o problema? Amados, eu sei que não é simples isso, né? Não é, quando a gente fala é muito legal, muito bonito e tal, as pessoas entendem, que bacana e tal, mas na prática, no dia a dia, é cansativo. Muitas vezes a gente tem uma convocação do bispo para vir no sábado de noite, aí a gente fica, fica ali pensando, reclamando, eu podia estar fazendo isso, eu podia estar em casa. Mas tem uma obra para ser feita, irmãos, tem uma obra para ser feita. Se isso não te comove, a obra, pessoas se perdendo, pessoas morrendo, pessoas sem aceitar, olha para a sua casa, para as pessoas que estão perto de você e que não aceitaram Jesus ainda, ou que não ouviram você falar, ou que não foram alcançadas. A gente precisa se sensibilizar, como Deus se sensibiliza. E quando a gente começa a orar, como Neemias fez, a gente se conecta e entende a dor. A gente se comove com isso. A gente fala, meu Deus, essas pessoas precisam de salvação, essas pessoas precisam de uma outra vida. É difícil a gente digerir tudo isso, né? É complicado. É muita coisa para pensar sobre essa obra. Mas a gente precisa fazer ela
de forma mais rápida, fortalecendo logo aquilo que a gente ainda não está tão forte. Vamos olhar para os muros, tanto da obra que está sendo feita aqui como igreja, como das nossas vidas. Aonde nas nossas vidas a gente ainda está falhando, a gente não está... Será que a gente está conseguindo ler a Bíblia o tanto que precisava, o tanto que deveria? Ou Deus tem te incomodado para fazer isso mais? Ou para orar mais? Ou para, de alguma forma, ser resposta, falar para as pessoas sobre o Evangelho? Tem muitas formas de fazer isso. E lá no meu trabalho, por exemplo, é engraçado, o pessoal vem assim conversar comigo, né? Mas eles sabem que 5 minutos de conversa eu vou falar alguma coisa da Bíblia. Eu vou falar alguma coisa de Deus. E eles já sabem disso. E muitas vezes quando procuram, eles querem isso mesmo, né? E a gente precisa ser isso, irmãos. Às vezes a gente fica com vergonha de falar, incomodado. E a gente precisa saber, ou as pessoas precisam saber, que quando nos procurarem, a gente vai falar de Deus. A gente vai falar daquilo que a gente vive. A gente precisa ser resposta. Precisa fazer essa obra. E precisa estar com os muros ali, né, com a situação resolvida, porque senão a gente pode deixar brecha. E aí nessa situação de brecha, eu queria trazer um pouco a atenção de vocês para a gente falar sobre as situações que quando a gente começa essa obra, quando a gente se dispõe a fazer a obra, a gente precisa identificar que o inimigo vai tentar agir contra as nossas vidas. No texto, quando Neemias está reconstruindo, ele começa a ver a oposição. Sambalate, Tobias e Gesem, eles se opõem a Neemias, e eles por 4 vezes mandam gente lá para falar assim: desce aqui para a gente conversar com você, para entender o que você está fazendo e tal. E na 5ª vez ele fala assim, manda uma carta para Neemias falando: ó, você está querendo virar o rei aí e tal, está querendo dar o golpe aí no imperador, né, no Artaxerxes e tal. E Neemias fala assim: ó, eu estou muito ocupado aqui, eu estou muito ocupado na minha obra. O que Deus me chamou para fazer, eu não tenho que ficar dando atenção. Muitas vezes a gente quer responder o irmão que foi lá e fez uma crítica num comentário na rede social, ou que está falando alguma coisa lá da sua vida. Irmão, você está ocupado, está fazendo a obra. Larga ele para lá. Larga ele para lá. Deixa Deus lidar com a vida dele. Larga ele para lá. Você está ocupado. E aí eles vão inventar histórias, porque era sério. Se Neemias estivesse numa situação de golpe, né, contra o rei, ele certamente iria morrer. Não tinha. Mas Neemias entendeu aquilo que ele era em Deus e falou: vocês estão mentindo e eu não estou preocupado com isso não. Vou continuar a minha obra. Vou continuar a obra, independente do que as pessoas falam ou estão agindo, e elas estão querendo muitas vezes me distrair. Distração, irmãos. Cuidado para você não se distrair no caminho. Cuidado. As distrações podem ser muitas. E no nosso tempo, Satanás foi evoluindo ao longo do tempo, né? Crescendo, identificando fragilidades. E rede social pode virar uma grande distração. Não tenho tempo de ler a Bíblia. Mas quanto tempo você... Olha lá no celular quanto tempo você fica na rede social. Amados, a gente precisa ter cuidado. As coisas são muito sutis. Muito sutis. Talvez não tenha um Tobias tão declarado assim quanto tinha aqui. Mas certamente tem. Certamente tem, porque Satanás não fica quieto com a gente agindo na obra do Senhor. Tem uma outra coisa que me chama a atenção aqui, que a gente às vezes fica meio achando que Satanás vai ter um limite na forma como ele vai agir. No texto diz que o Semaías, que era um dos profetas lá, dentro do templo, foi subornado para parar a obra, para que a obra fosse interrompida, para ele chamando: ó, os caras estão querendo te matar, corre aqui, se esconde aqui no templo para você não morrer. Mas se Neemias não tivesse o discernimento, falou: eu não sou homem de fugir, eu sei a obra que eu fui chamado para fazer, eu sei a obra que eu fui chamado para fazer. Será que a gente sabe? Vocês sabem qual a obra que vocês foram chamados? Vocês vão correr quando alguém falar assim, aí aparece profeta de tudo quanto é lado, e o bispo tem alertado sobre isso. A gente tem uma direção aqui, mas vai surgir, a gente tem relacionamento com as pessoas, vai aparecer profeta para falar:
Eis que te digo, e aí vai falar uma coisa totalmente contrária da direção que você está recebendo. Por N fatores, talvez ele esteja enganado, ou talvez ele esteja mal intencionado, como foi o caso do texto. Mas Satanás não tem limite. Não tem limite para agir, a não ser aquele que Deus impõe. Mas em termos de caráter, não, isso aqui eu não vou fazer não, porque aí é demais, né? Não tem, isso não existe para ele. Então ele vai agir, e vai usar as pessoas. E a gente precisa saber e ter esse discernimento. Pessoas podem ser usadas. Às vezes não é a pessoa que é ruim, mas, como diz o meu bispo, Satanás só precisa de um corpo. Ele age através das pessoas. E a gente precisa identificar. Uma das coisas que a gente identifica no ataque do inferno, vou dar alguns pontos para a gente identificar. Se quiserem até anotar, fiquem à vontade. Ataque à identidade. Começaram a questionar quem Neemias era. Quem é você para fazer isso? Os judeus não são nada. Quem são os judeus? Fraco, povo fraco. Sua identidade é questionada. A motivação, você está fazendo isso aí porque você quer ser rei. Você está fazendo isso aí, meu irmão, porque você quer ser o líder aqui do ministério. Você quer questionar suas motivações. Amado, como eu disse, Satanás não tem limite. Questiona o seu relacionamento com Deus. Mas você nem ora tanto assim, você não lê a Bíblia tanto assim, tinha que ler mais, sei não, você não está capacitado para trabalhar não, você não está lendo a Bíblia tanto que deveria. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Vai questionar no seu relacionamento com Deus, na capacidade de realizar, mas você não dá conta de fazer isso não. Quem é você? O que você já fez? Você não tem capacidade para isso. O seu trabalho é muito mais ou menos, você não dá conta de fazer isso. Amados, são questionamentos que são levantados quando a gente vai fazer a obra. Tudo isso aqui está no texto, eu não vou me ater nos detalhes, senão a gente não termina. Mas tudo isso está no texto. Todos esses pontos foram questionados, a gente precisa identificar isso. Nossa identidade é questionada, nossa motivação é questionada, nosso relacionamento com Deus é questionado, nossa capacidade de realizar e a qualidade do nosso trabalho. Amados, quando a gente entende quem a gente é, por exemplo, a nossa identidade, a gente é filho, foi falado aqui pela pastora Vanessa, a gente é filho. Qual é a dúvida com relação a isso? Não pode ter dúvida com relação a isso. Você aceitou Jesus, a palavra diz, você é filho, você tem direito à herança. Acesso já é um outro passo. Acessar a herança depende de outras questões, depende de maturidade, inclusive. Mas, filho, você é. Essa é a sua identidade. Se alguém te perguntar, você fala, eu sou filho do rei. Não pode ter dúvida com isso. Mas Satanás vai tentar colocar essa dúvida de muitas formas. Muitas formas. O que você já fez. Mas você não é aquele que fez isso? Você não é aquele que fazia tal coisa? Mas é sério isso. Muito sério. Então a gente precisa identificar a obra que a gente foi chamado para fazer. E no processo de reconstrução dos muros, que envolve ação, a gente precisa entender que a palavra diz, de um lado você vai construir, do outro você carrega a espada. Carrega a espada. A gente está numa guerra, a gente precisa estar preparado. Paulo fala em Efésios 6 lá sobre a armadura. A armadura é para o dia mau, mas a gente não conquista ela e não veste ela no dia mau, a gente prepara antes. Enquanto está tudo acontecendo, a gente está preparando, né? A armadura é para o dia mau, mas a gente precisa estar preparado. E esse é o ponto onde a gente precisa cuidar do lado onde a gente tem que ter a batalha, tem que estar forte, tem que estar com a espada, tem que estar, o bispo fala sempre isso, você pode ser pego de surpresa, nunca despreparado. Glória a Deus por isso. A gente pode ser pego de surpresa, mas não despreparado. A gente precisa empunhar a espada e trabalhar. Existe uma questão espiritual que precisa estar forte para a nossa batalha. Nossa batalha não é contra carne e sangue, a gente sabe. Então a gente precisa estar em oração, em jejum, em leitura da palavra, constantemente. Mas minha vida está tranquila. Aí, meu irmão, que você tem que fazer isso mesmo. Porque pode ser que Satanás está esperando ali aquele vacilo, aquela cochilada. O povo ficava com as espadas lá, fazendo ronda nos muros, protegendo, provavelmente, as brechas. Mas a gente não é super-homem. A gente recebe
a graça de Deus que nos capacita, mas a gente não é super-homem, super-mulher. Mulher Maravilha, né? A gente não é super-herói e a gente também é falho. Se a gente não se atentar com isso, aonde você reconstruiu o muro lá, pode estar o inimigo lá, batendo lá, tirando os tijolinhos e tal, e a gente tem que ficar atento nas fraquezas. A gente sabe as nossas fraquezas, aonde a gente é mais fraco. Então a gente não pode titubear em todas as coisas. No casamento você tem que vigiar por conta de infidelidade, por conta de educação dos filhos, por conta de vários aspectos. Isso não acaba, meu irmão. Não é porque você converteu que pronto, aí acabou, agora eu sou super-homem, nada vai me atingir. Está aqui, ó, a tentativa do inferno aqui na reconstrução. Mas Neemias foi rápido. Então, eu te convido, meu irmão, para você fazer isso rápido. O que tiver que ser restaurado, restaura rápido. Restaura, porque a gente tem uma grande obra para fazer. A gente é chamado. E eu creio que nesse próximo ano é um ano de mais trabalho, é um ano de intensidade no trabalho. O muro foi construído em 52 dias, reconstruído em 52 dias. A gente tem pouco tempo para fazer uma grande obra. Eu creio que o que Deus está preparando para nós depende da gente estar pronto, depende da gente se preparar, construir o muro. Amém? Amém, irmãos? O povo está muito quietinho. Amém. Tem uma outra coisa que, para a gente ir para a conclusão, que é o chamado de Neemias para lutar pela sua família. Lute pela sua família. Quando Neemias convoca aí no capítulo 4, ele chama as pessoas: lute pela sua família, pelo seu povo. Irmãos, lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pela sua vida também, pelos seus filhos, por aqueles que você ama. Isso é que está em jogo. Às vezes a gente esquece desses detalhes, mas estou aqui para lembrar aquilo que Deus colocou na palavra. Lute pela sua família, lute pela sua casa, lute pelos seus filhos, lute por aqueles que você ama. Se isso não for motivador, eu não sei o que é. Eu creio que todos aqui amam a sua casa, tem pessoas que são muito amadas. Irmão, pensa sobre a vida delas. Se você não agir, se você não pegar a espada, se você não reconstruir o muro, isso está em jogo, a vida deles e a sua também. Tem uma grande verdade sobre Israel, que Israel não perdeu as batalhas, né, desde que ele foi restaurado depois da Segunda Guerra Mundial e tal. Ele teve no dia que estabeleceu-se a ONU e o Estado de Israel, no dia seguinte teve uma guerra, né? Os árabes foram lá tentar atacar e tal, perderam. O Estado tinha começado. Depois teve a guerra dos 6 dias, depois Yom Kippur, né? Teve algumas batalhas, algumas guerras ali, mas eles não perderam. E tem uma razão também, né? Além de Deus, né, nos abençoar, tem uma razão. Se você olhar geograficamente, se o povo árabe for para o lado deles, eles só tem o mar, eles só podem correr para o mar, que não tem outro lugar para eles correrem. Porque se for para cima tem a Síria, né? Se for para baixo também tem o Egito, que hoje não é tão inimigo, mas já foi. Mas tem os árabes ali cercando eles. Então eles só têm uma opção: lutar. Eles só podem lutar, porque se eles não lutarem, eles vão ser mortos. Simples. Então, irmãos, lutem pela vida de vocês, porque senão, infelizmente, o destino está traçado, né? É condenação. Se vocês não lutarem pela vida de vocês, pela vida da família, infelizmente, é isso que nos espera. Então, não dependa de circunstância, não dependa de governo ou de quem quer que seja. A gente tem uma grande obra. Deus colocou o Filho dele e nos deu um líder para nos guiar nessa caminhada, nessa geração. Então, amados, identifique a sua arma, identifique o seu serviço, o que você precisa fazer, e vamos para a grande obra. Amém? Amém, irmãos? E pessoas vão atrapalhar. Não espere que pessoas não vão atrapalhar. Fala: ih, mas você está aí envolvido sem dar certo. Não. Vai ministério infantil, não dá certo não. Se cuidar de criança, meu Deus. É isso, irmão. Pessoas vão querer atrapalhar aquilo que você está fazendo para Deus. O louvor aí não, cara. O pessoal fica, né? O pessoal é difícil demais no louvor.
né, amado? O pessoal é difícil, não, pô, é complicado ali, não sei o quê, porque eu quero cantar a música, o outro quer outra, e não... enfim, é complicado. Mas, para a gente fechar, havendo resistência, também há tesouros. Aonde tem resistência, também tem tesouros. Amém? Então Deus tem uma grande obra, mas também tem uma grande recompensa para todos nós. Amém? Além da salvação, Ele tem vida abundante e tem muito mais do que você possa sonhar e imaginar para você. Mas vamos reconstruir o muro, vamos trabalhar, vamos, porque a grande obra está aí. Vamos repensar aquilo que a gente precisa reparar para o próximo ano, para a gente chegar forte, para a gente chegar saudável. Algumas coisas já tem colocado, Deus tem colocado, por exemplo, o bispo retomou a questão do relógio de oração. Amados, isso não é à toa, isso é orientação de Deus para as nossas vidas. Vamos orar, vamos buscar Deus, vamos ler a palavra. Amém? Não esqueça, havendo resistência, também tem um grande tesouro. Amém? Glória a Deus, vamos orar, coloque de pé, vamos glorificar o nome do Senhor. Amém. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pelas nossas vidas, obrigado por esse ano, Senhor. Foi um ano de muitas conquistas, muitas batalhas, mas o Senhor nos sustentou em todas elas, o Senhor tem nos livrado do mal. Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor sempre tem mais para nós. Eu sei que o próximo ano é um ano de trabalho, sim, mas é um ano de muita conquista, é um ano de muito posicionamento, muitas pessoas vão ser alcançadas por essa obra, por aquilo que o Senhor tem feito por meio das nossas vidas, e eu te glorifico, meu Deus, por tudo que o Senhor tem levantado nessa igreja, pela vida do bispo, Pai, por toda a liderança, por aqueles que o Senhor tem levantado para fazer a obra, Senhor, que muitas vezes não é vista, mas é um detalhe, é na hora de recepcionar as pessoas, é na hora de ajudar no som, é na hora de ajudar com as crianças. Pai, são detalhes, mas são detalhes desse muro que precisa ser reconstruído. E eu creio, Senhor, que o Senhor levantou uma geração, um povo, nesse tempo, para glorificar o Teu nome. Pai, nós somos essa geração, Senhor. Eu declaro, no Teu poder, Senhor, nós vamos fazer essa grande obra, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Oh! Olha para quem está do seu lado e diz: nesse ano, fala para ele, nesse ano, Deus conta com você. Amém? Você crê nisso? Você pode adorar o Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta coração, transforma-me conforme a tua, e enche-me até se ache só a ti. Ô Espírito Santo de Deus, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no flecha que até do alvo eu quero ser usado ora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida.